Olá pessoal, em primeiro lugar eu queria prestar todo o meu respeito aos amigos e familiares das vítimas da tragédia de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, eu queria informar que esse vídeo vai ser longo. E se você veio aqui para ver um vídeo de 2 ou 3 ou 4 minutos, é melhor você sair e procurar outro vídeo para você assistir, porque esse vídeo vai ser longo, ok? Em terceiro lugar, eu queria informar que eu vou dividir o meu vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser uma parte mais jornalística. Eu vou informar informações que têm vindo da imprensa para todos. Vou fazer um serviço de utilidade pública, vamos dizer assim. Claro, vou dar um pouco da minha opinião sobre as informações e vou abordar também o modo como as notícias estão sendo apuradas. Essa é a primeira parte do meu vídeo. A segunda parte do meu vídeo vai ser mais opinativo. Eu vou dar a minha opinião sobre vídeos de alguns blogueiros e sobre todas as informações e opiniões de uma forma geral que eu estou assistindo de blogueiros do YouTube. Bom, de início eu vou mostrar para vocês uma gravação que eu fiz de uma página de um jornal famoso aqui no Rio de Janeiro, que pontuou em 9 tópicos situações e fatores que estão envolvidos com essa tragédia lamentável. Segundo consta nessa página, essas informações foram fornecidas por um outro jornal, este sim do Rio Grande do Sul. Ok, gente? Então, vamos à gravação. Bom, gente, eu decidi gravar essa página aqui. Inclusive eu vou botar o link dessa página na descrição do vídeo, porque ela toca em 9 pontos muito importantes que envolvem essa tragédia que houve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ok, os 9 pontos estão aqui, eu vou praticamente ler cada um deles e fazer uns comentários breves. Bom, em primeiro lugar, os sinalizadores. Sobreviventes relatam que as chamas teriam começado após o uso de sinalizadores durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira. Os relatos divergem, no entanto, quanto à origem das chamas, se seriam provenientes de um sinalizador de mão segurado por um integrante do grupo ou do lançador de pequenas faíscas a partir de plataformas fixadas no chão, conhecido como Sputnik. O que deve ser investigado? O laudo do Departamento Criminalística deve apontar qual a origem do fogo e subsidiar a investigação. Proibido por lei, o uso de recursos pirotécnicos dentro de casas noturnas será investigado pela Polícia Civil. O que diz a legislação? Conforme o tenente do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, Miguel Augusto Ribeiro, efeitos pirotécnicos não podem ser empregados em ambientes fechados, que infelizmente não foi o que a gente viu, né? Bom, segundo ponto, plano de prevenção vencido. A Boate Kiss está com um plano de prevenção e controle de incêndios vencido desde agosto de 2012. A informação é do subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Altair Cunha, que é bombeiro e viajou para Santa Maria. Bom, ele disse, é normal que se permita o funcionamento enquanto o novo plano de prevenção é verificado, já que eles tinham um plano anterior aprovado. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Guido Pedroso de Melo, também confirma que o plano de prevenção estava vencido. Os bombeiros já tinham notificado a boate para a renovação. O que deve ser investigado? Será apurado se os trâmites da renovação do plano de prevenção estavam dentro do prazo normal e se a casa tinha mesmo os requisitos mínimos de segurança para seguir funcionando. O que diz a legislação? Os estabelecimentos têm de estar com um plano de prevenção e controle de incêndios, PPCI, em dia. A hipótese de o estabelecimento funcionar enquanto a renovação do PPCI tramita depende de análise preliminar dos bombeiros.
Se houver uma situação de risco iminente, pode ser pedida a interdição do local. Pois é, será que houve essa análise preliminar? Não sabemos ainda. Saídas de emergência. Relatos de testemunhas indicam que havia apenas uma possibilidade de saída, ou seja, a porta principal, e que ela teria sofrido obstrução dos seguranças da casa. Esse é um tema que tem muita gente falando aí no YouTube. Eu acho pouco provável que eles sejam os culpados. Não é possível que 3 ou 4 seguranças segurem uma multidão empolvorosa querendo sair de um recinto fechado. Não tem como, tá, gente? Bom, o que deve ser investigado? Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Guido Pedroso de Melo, as dimensões da porta de acesso principal permitiam o funcionamento da casa sem saídas de emergência. A polícia deve apurar se a informação procede e cotejar o cenário do incêndio com as normas estabelecidas pela legislação. O que diz a legislação? A divergência entre o que diz o comandante Guido e o que estabelece a legislação. Outra controvérsia, né? A norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que serve de parâmetro para a lei estadual, diz que locais de reunião de público, como boates e clubes noturnos, devem ter 2 saídas. Mesmo que se considerasse a única porta existente no local, por onde sobreviventes se esmagavam em busca de ar, como uma saída de emergência, ainda deveria haver outra. Ou seja, mesmo que houvesse só a que havia, deveria ter pelo menos mais uma. Lotação. O número de pessoas na festa ainda é impreciso. Há relatos de que havia mais de 1.000. O subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Altair Cunha, chega a falar em cerca de 1.500 jovens na boate. O que deve ser investigado? Além de apurar o número aproximado de pessoas dentro da casa, a Polícia Civil deve solicitar ao Corpo de Bombeiros cópia do alvará, onde está previsto a ocupação máxima de pessoas dentro da quiche. O que diz a legislação? Conforme o Coronel Guido Pedroso de Melo, comandante do Corpo de Bombeiros, para a obtenção do alvará dos bombeiros, a casa havia informado que a capacidade era de 1.000 pessoas. Pois é, se tinham 1.500 e a boate informou que a capacidade era de 1.000 pessoas, outra controvérsia. Luzes de emergência. Dezenas de relatos de testemunhas indicam que o local ficou às escuras logo que o fogo começou, o que dificultou o socorro. O que deve ser investigado? A investigação terá de verificar que tipo de iluminação de emergência havia no local, a quantidade e se estavam distribuídas conforme a legislação determina. O comandante dos bombeiros no estado, Coronel Guido Pedroso de Melo, informou ontem que vistorias constataram a existência de luzes de emergência. O que diz a legislação? A legislação determina que a iluminação de emergência seja abastecida por fonte própria. Isso é óbvio, porque se falta luz no ambiente, a luz de emergência é exatamente para essa função. Enquanto estiver sem luz, quando a rede elétrica simplesmente se encerrar, cair, vamos dizer assim, a luz de emergência entra em ação. Obviamente tem que ter uma fonte própria fora da rede elétrica normal, isso é óbvio. Portanto, diferente da fonte que abastece o local atingido pelo fogo. Cada lâmpada tem de ter capacidade de funcionamento de 1 hora. Equipes de incêndio. Conforme relatos de um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no momento em que o incêndio se iniciou, funcionários entraram em desespero e não conseguiram auxiliar no combate ao fogo. O que deve ser investigado? Se funcionários da casa noturna passaram por treinamento específico de brigada de incêndio. O que diz a legislação? Conforme a lei, o estabelecimento como a KISS teria de ter pelo menos 4 pessoas treinadas e habilitadas a lidar com extintores. A lei define inclusive a carga horária de treinamento. Pois é, isso aí no papel. Será que boates em outros lugares e outras cidades também cumprem isso ou descumprem também, né? Isso é muito triste. Vamos a outro ponto. Basculantes lacradas. Sem saída de emergência, muitas vítimas tentaram fugir pelas janelas dos banheiros, mas encontraram as basculantes bloqueadas por tábuas. Conforme o presidente regional do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, IBAP, Marcelo Soares Saldanha, as vítimas tentaram sair pelas janelas dos 2 banheiros. Aí ele disse, elas foram se pilhando no local, quebraram os vidros, mas não conseguiram passar pela madeira, que integrava a fachada da casa noturna. Na visão do engenheiro civil, que produzirá um laudo técnico a ser encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e à Polícia Civil, as janelas com medidas aproximadas de 50 cm por 50 cm
poderiam ter auxiliado na fuga das vítimas, o que deve ser investigado. A Polícia Civil investigará por que as pessoas fizeram das janelas uma alternativa para sair do local. Uma das hipóteses é de que problemas na sinalização tenham levado as vítimas a crer que as portas dos banheiros seriam, na verdade, portas para fora do prédio. Provavelmente, gente, isso é a minha opinião. Falta de sinalização, no desespero, a pessoa foi na porta que tinha mais perto e acabou, houve o tumulto, enfim, e a gente sabe, infelizmente, o resultado triste que deu. O que diz a legislação? Não há especificação legal sobre a necessidade de as janelas servirem como opção de saída do local. Especialistas, no entanto, alertam que as basculantes se tornariam uma alternativa de fuga na ausência da saída de emergência obrigatória por lei, ou seja, mesmo que as pessoas tenham ido para os banheiros inadvertidamente, as janelas poderiam estar mais folgadas ou, enfim, fáceis de serem quebradas e seria uma saída de emergência meio que, vamos dizer assim, naquele momento de desespero, né? Improvisada, uma saída de emergência improvisada, ok? Revestimento utilizado, esse é outro tema também que estão falando muito na internet. Conforme relatos, o fogo se alastrou pelo teto a partir do revestimento acústico usado na casa noturna. O presidente regional do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, IBAP, Marcelo Soares Saldanha, que esteve no local, diz que a espuma usada para abafar os ruídos era inadequada. Era uma espuma branca sensível às chamas. Isso fez com que o fogo se alastrasse. O que deve ser investigado? A Polícia Civil investiga se foi empregado na casa noturna um material inadequado. O que diz a legislação? O local deveria ser revestido acusticamente com o uso de uma espuma especial, que não propaga as chamas e ao ser aquecida derrete rapidamente, claro, para o fogo não se propagar, né? Agora, quem é responsável por isso? A Polícia Civil? O CREA, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia? Pois é. Inadequada. Por que não foi visto isso antes, né? Ação dos seguranças. Relatos de que isso é um outro assunto também que está rodando muito na internet, as pessoas culpando seguranças. Relatos de testemunhas indicam que seguranças da casa, no primeiro momento, teriam barrado a saída de clientes, supostamente exigindo o pagamento das comandas. O bloqueio teria sido vencido pela multidão desesperada, óbvio. Não tem como 3 ou 4 brutamontes, por mais que os seguranças sejam caras grandes, não tem como uma multidão empolvorosa não sair por causa de 3 ou 4 pessoas. É claro que eles iriam empurrar e com a força da multidão eles iriam sair. Então não vejo, pelo que eu tenho verificado na imprensa, uma grande parcela ou o motivo ou os principais culpados por essa tragédia, os seguranças, tá legal? Não vejo isso. O que deve ser investigado, com base em depoimentos de sobreviventes, a polícia deve apurar, além da eventual responsabilidade dos funcionários, se estes haviam recebido orientação prévia da direção da casa para barrar clientes em caso de tumultos. O que diz a legislação? Os seguranças deveriam auxiliar a saída dos clientes, óbvio, deveriam auxiliar, já que foi verificado um tumulto, que eles saíssem e a comanda que se resolveria depois, enfim, mas também, repito, não vejo uma grande responsabilidade dos seguranças nesse caso, tá legal? Bom, como vocês podem ter percebido, muita coisa envolvida, erro em cima de erro, muitas pessoas envolvidas, então não dá, neste momento, muito recente, para nós apontarmos um culpado ou para nós dividirmos em porcentagem de quantos por cento é culpa de um, quantos por cento é culpa de outro. O que a gente vê é uma sucessão de erros e negligência, claro, e incompetência. O que eu vejo é mais uma falta de fiscalização em relação à situação daquela boate. E uma coisa que eu gostaria de levantar também é o seguinte: será que todas as outras boates do Brasil não se encontram nesta mesma situação triste de falta de preparo que esta boate estava? Eu acho que essa é a questão principal que a gente tem que levantar, né? E isso tem que ser muito bem apurado. Agora, eu tenho um outro pensamento neste momento, que é o seguinte: o mais importante é darmos conforto à família
e aos amigos das vítimas da tragédia. E quem for responsável para fazer a investigação, que é a Polícia Civil, o CREA, Polícia Federal que seja, Defesa Civil, enfim, todos os órgãos que são responsáveis pela investigação e fiscalização desta triste tragédia, que se empenhem e achem os verdadeiros culpados. Não é o momento para nós apontarmos os dedos ou o dedo para alguém ou para algumas pessoas e apontar o culpado ou os culpados. Ok, gente? Isso aí é por parte dos órgãos responsáveis. Entendeu? Se os órgãos responsáveis são coniventes, são corruptos, são indolentes, isso é uma coisa que vai vir à tona, com certeza. Todos nós vamos ficar sabendo, porque a pressão é muito grande, não só da imprensa, mas também da população, principalmente da população de Santa Maria e principalmente dos familiares e dos amigos de Santa Maria, que depois desse momento de choque vão, claro, querer ter respostas convincentes e respostas conclusivas em relação a esse triste acontecimento. Outra coisa que eu queria falar em relação à imprensa. Muita gente fala que a imprensa é sensacionalista, que a imprensa gosta de explorar esse tipo de acontecimento. Olha, eu vejo o seguinte, não é corporativismo, ok? Só que talvez eu tenha um pouquinho mais de conhecimento em relação ao comportamento da imprensa neste tipo de fato. O que aconteceu foi uma tragédia imensurável. Morreram mais de 245 pessoas num só dia, num determinado lugar. É óbvio que isso causa um choque para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E é óbvio que isso causa muito mais choque para nós brasileiros devido à aproximação do acontecimento. E isso causa muito mais choque para as pessoas da cidade, até porque várias pessoas que moram nessa cidade tinham ou algum amigo, ou algum parente, ou os dois, enfim, amigo e parente, infelizmente. Entendeu? Não há sensacionalismo da imprensa. O papel dela é informar, não é mesmo? Porque eu tenho visto na internet algumas pessoas criticando a imprensa, dizendo que ela noticia esse fato, mas não fala dos 50 mil ou 100 mil, ou seja lá quantos forem pessoas que morrem de acidente de trânsito. É óbvio que isso também é muito grave e é óbvio que deve-se cobrar, né, dos órgãos competentes que cuidam do trânsito, Ministério do Transportes, Detran, DR, o que seja, para que medidas sejam tomadas, ok? Só que o que acontece, se a gente pegar 50 mil num ano, é uma verdade meio nua e crua que eu vou falar, talvez algumas pessoas não gostem, mas com certeza 50 mil pessoas num ano causa muito menos impacto do que morrerem 240, 250 pessoas num evento apenas. É óbvio que isso causa muito mais choque, que é o mesmo caso de enchentes, quando a gente teve aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, em 2010, 800 pessoas morreram. Eu lembro que eu estava na minha casa, foram 72 horas de chuva sem parar, 800 pessoas morreram. É óbvio que isso causa um grande choque, porque é uma quantidade enorme de mortes em apenas um só dia. O mesmo choque a gente percebe quando há uma queda de um avião, por exemplo. Um avião Boeing, que seja, cabem quantas pessoas? Vamos dizer que cabem 200 pessoas. Quando o avião cai, causa um choque tremendo, devido à quantidade de pessoas no mesmo evento.
mas isso não significa que seja menos importante os 50 mil que morrem por ano no trânsito. Isso aí são estatísticas e que é feita no final do ano, e as medidas são feitas, enfim, são executadas para que esse número, pelo menos de 50 mil, diminua. Isso é óbvio. A gente teve até aí o avanço em relação à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, tá legal? São dois fatos completamente diferentes. Nós não podemos justificar um para criticar o outro. Os dois são chocantes, mas temos que convir que um evento que morre várias pessoas no mesmo dia, no mesmo lugar, é muito mais chocante, e a imprensa tem sim que apurar. Isso não é sensacionalismo, isso é passar informação. Agora, uma coisa que eu pessoalmente critico em relação à imprensa, seja emissora de televisão, rádio, internet, não importa o veículo de comunicação, é o imediatismo de querer passar as informações. Tudo vai ter seu tempo. É claro que as pessoas envolvidas no acontecimento querem uma resposta rápida, e é papel da imprensa cobrar essa resposta. Porém, nem sempre a rapidez que as pessoas querem em relação às respostas do acontecimento vem à tona por causa de todos os trâmites que estão envolvidos, por causa da morosidade da investigação, seja da polícia, nesse caso seja da Defesa Civil também. Então, eu não vejo um sensacionalismo, como as pessoas gostam de falar, inclusive na internet também. Para mim isso é um texto e um discurso completamente panfletário de que há sensacionalismo da imprensa, ok? Ela faz o papel dela. É claro que uma vez ou outra há algum canal de televisão ou algum jornal impresso ou até a própria mídia da web exagera e acaba de repente dando uma informação errada por conta desse mediatismo, tá legal? Mas sensacionalismo não. O papel da imprensa é informar, gente. Eu acho que a crítica em relação às distorções das notícias que são passadas pela imprensa devem ser feitas quando é um fato político ou quando há um outro tipo de procedimento mais passional, tá? No caso da tragédia de Santa Maria, foi um evento factual, foi um evento pontual, é o que nós chamamos de notícia fria. Então tem que se apurar, ponto. Na verdade tem que vir à tona, ponto. É isso, não há sensacionalismo. Agora eles têm que informar o tempo que for necessário para todas as pessoas, inclusive não tão importantes, claro, as não envolvidas, mas as não envolvidas também querer ter conhecimento do que aconteceu, porque as outras pessoas que não estão envolvidas no caso também têm filhos adolescentes, jovens que também vão em boates. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de discernimento e não ficar com um discurso panfletário de sensacionalismo da imprensa, já que ela está informando dentro da possibilidade dela, e nem querer justificar um erro por outro. Então a imprensa dá uma cobertura muito forte em relação a isso, mas não fala sobre as 50 mil mortes que tem no trânsito por ano. Fala sim, gente. Quem está dizendo isso é porque não acompanha o jornal, entendeu? Porque todo final de ano eles informam sim o número de acidentes, fazem matéria sobre isso, entrevistam pessoas que falam sobre lei de trânsito, pessoas que são responsáveis em relação à fiscalização nas rodovias federais e estaduais, entendeu? Então isso para mim é discurso panfletário. Na segunda parte do meu vídeo eu vou falar de alguns vlogueiros do YouTube que abordaram esse fato. Bom, o primeiro vlogueiro é um vlogueiro razoavelmente conhecido na internet, tem mais de 30 mil inscritos. Eu positivei o vídeo dele
normalmente não gosto dos vídeos dele e acho que ele fala muito bem sobre o assunto que ele domina e no qual ele se formou. Quando ele fala de assuntos que não sobre a área na qual ele se formou, eu acho que ele comete muitos equívocos. Mas esse vídeo que ele fala sobre a tragédia, eu positivei e gostei. Eu só tenho 3 críticas para fazer em relação ao vídeo desse blogueiro, que são as seguintes. Primeiro, aliás, essa primeira coisa que eu vi como uma falha no vídeo dele, eu aproveito e já falo, servem para outros blogueiros que cometeram o mesmo equívoco. Ou então é um equívoco que vem do acontecimento e que não vejo o porquê. Parece uma coisa nihilista, né? Que é pedir arrecadação de dinheiro. Nesse tipo de acontecimento, nesse tipo de tragédia, o que a gente tem que pedir é doação de sangue e pedir mantimentos, se for o caso, como por exemplo houve pedido de mantimentos aqui na enchente que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. Aliás, não teve apenas uma enchente, né? Nós tivemos várias enchentes no Rio de Janeiro e sempre que há enchente aqui no Rio de Janeiro há pedido de mantimentos, óbvio, né? Nesse caso da tragédia do Rio Grande do Sul, além de pedido de doação de sangue, se for necessário, pedido de fornecimento de material hospitalar, se for o caso, mas pedido de dinheiro. E eu digo isso, gente, não é porque, como também é outro texto panfletário, outro discurso panfletário que as pessoas gostam de falar, eram pessoas de classe média. Não importa a classe social, eram seres humanos, então precisam de toda a ajuda possível, ok? Então não é porque eles eram de classe média que não necessitam de dinheiro. Eles não necessitam de fornecimento de dinheiro porque o caso não cabe. Simples assim, entendeu? Fornecimento de material hospitalar, fornecimento de mão de obra especializada hospitalar, médico, enfermeiro, que seja, e pedido de doação de sangue. Eu realmente não vejo o porquê de pedido de dinheiro, repito, não porque eram jovens de classe média. Para mim isso pouco importa. Acima de tudo, eram seres humanos. Mas eu não vejo onde cabe aí o pedido de dinheiro, ok? Essa é a minha primeira crítica em relação a esse blogueiro razoavelmente conhecido no YouTube. A segunda crítica é o seguinte: ele politizou demais o vídeo dele. Ele criticou a Dilma e para mim também pouco importa se a presidente é a Dilma, se é o Fernando Henrique, se é o José Serra, se é o Macaco Tião, não importa. O papel de um presidente da República, seja em qualquer país que for, quando ele se defronta com esse tipo de acontecimento, o mínimo que ele tem que fazer, por ser uma pessoa pública, e a pessoa pública mais importante do país, é sim se manifestar. Se ela chorou, se ela não chorou, se o discurso dela foi inadequado, se não foi, não importa. Ela tem que se manifestar sim, é o papel dela. E repito, não importa se é a Dilma, se é outro político, seja quem for, ele tem que se manifestar sim. E é errado a gente colocar todo o problema do Brasil, que já ocorre há 500 anos, de corrupção, negligência, incompetência, conivência, todos os fatores que ele levantou com muita propriedade, mas eu até concordo com ele, incumbir a ela ou achar que ela vai resolver isso em 4 anos. Se nós temos todos esses problemas aqui no nosso país, isso é uma coisa cultural, aí já são outros 500, tá legal? E para quem não me conhece, eu não sou PT. Para quem me conhece já sabe que eu não sou PT, eu não sou petista.
Aliás, sou apartidário. Aliás, sou anarquista, ok, gente? Então, comigo não tem essa conversa de você PT, você petista. Eu não sou, tá legal? Então, é isso. A Dilma é a presidente da República e, como tal, o cargo que ela exerce exige que ela tome uma posição e exige que ela se manifeste, tá legal? Não vamos jogar para Dilma ou para o presidente ou para a presidenta, que seja que vier depois dela ou que veio antes, todos os problemas do Brasil achando que o presidente vai resolver. Não é esse o caso, tá legal? Ele personificou os problemas do Brasil em cima dela. A Dilma não vai resolver esses problemas, tá legal? E a última crítica em relação ao vídeo do vlogueiro, deste vlogueiro, é o seguinte: essa é uma crítica um pouquinho áspera. Este vlogueiro decidiu sair do Brasil. É uma opção dele, claro. Ele pode ir para onde ele quiser. Se ele tiver condições, ele pode morar onde ele quiser. É um direito que ele tem. E ele que arranje os meios legais para concluir o seu sonho. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Absolutamente nada contra isso. O que eu achei totalmente equivocado, né, foi o que ele disse, foi a posição dele de morar fora do Brasil e querer, entre aspas, né, como nós usamos no meio jornalístico, né, no jargão jornalístico, que é cagar regras, né? Tanto que no vídeo dele ele fala, se não me engano, no final: e vocês aí do Brasil, o que vocês vão fazer? Né? Eu acho o seguinte: se ele optou para sair do Brasil, repito, é um direito que cabe a ele, é uma opção dele, pessoal. Eu acho que ele saiu do Brasil, dê as costas para o Brasil, critique à vontade, não há problema nenhum. O que ele não pode fazer, e isso serve para qualquer pessoa que é brasileira e está fora do Brasil e opta por sair do Brasil, é sair e apontar o dedo, como quem diz: vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que agir desta forma. Por que quando ele não morava no Brasil, quando ele não vivia no Brasil, ele não agia desta forma como ele acha que é a melhor? Entendeu? Então, ele se equivocou grandemente, retumbantemente, entendeu? E isso foi errado, pegou muito mal, querer cagar a regra. Se ele optou por sair do Brasil, critique à vontade o Brasil, critique. Eu acho que o Brasil tem sempre que ser criticado, e sempre críticas construtivas. Agora, além de criticar, querer cagar a regra, estando fora, tendo optado para sair ou fugir dos problemas, tá errado, amigão. Bola fora pra você, tá legal? Bom, um outro vlogueiro que eu também queria fazer uma crítica, essa é, pelo menos eu vi um erro razoavelmente grave que ele cometeu, que eu inclusive já citei, de querer justificar um erro em cima de outro, né? Este outro blogueiro é meu amigo, até a gente se relaciona no YouTube, gente boa, tenho consideração por ele. Ele citou o caso do Pinheirinho em São Paulo. Por que não houve uma mobilização no caso do Pinheirinho em São Paulo? Por que o governador não deu as casas para as pessoas que foram expulsas, etc. Olha, eu acho que isso é uma coisa que o povo de São Paulo, né, o povo do estado de São Paulo, tem que correr atrás, tem que verificar o que aconteceu. A imprensa paulista também. Agora, se há uma conivência da imprensa paulista, que é possível, ou uma conivência por parte da imprensa paulista, e uma parcela da imprensa paulista é conivente com esse tipo de indolência em relação a não se resolver o caso de Pinheirinho, não haver mobilização, isso são outros 500. Mas isso não se justifica em relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Todas as pessoas que puderem colaborar de uma forma efetiva e não uma forma estapafúrdia ou
precipitada, como essa de doar dinheiro, que é a única das que eu vi totalmente fora de questão, não poder ajudar. Eles merecem toda a ajuda possível que seja, repito, hospitalar, ajuda emocional, um apoio emocional, ok? Então eu acho que o outro blogueiro, repito, que é meu amigo, tem um relacionamento com ele no YouTube, deu uma derrapadinha em relação a querer comparar o caso do Pinheirinho com o caso, com essa tragédia lamentável de Santa Maria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá legal? Cada coisa no seu lugar, cada problema tem uma vacina, tem uma solução. Misturar as bolas é que não está correto, ok? Bom, pessoal, eu espero ter colaborado na primeira parte do meu vídeo em relação a este acontecimento trágico, passando as informações através de uma página que resumiu todos os aspectos que estão envolvidos a essa tragédia que nós presenciamos aí através da imprensa, através de notícia de pessoas, ok? Espero ter ajudado para compreender. Repito, eu acho que tudo tem seu tempo. Todos nós, todo o povo brasileiro, todos exigimos, claro, o esclarecimento deste fato, ok? Uma outra coisa que eu queria deixar claro também, gente, eu tenho um filho de 12 anos. É claro que ele ainda não frequenta boate, mas isso também me preocupa. E eu tenho uma ente-filha, que eu brinco dizendo ente-filha, porque é uma enteada misturada com filha. E ela já é uma mocinha, ela já tem 15 anos. Então, assim, é um fato que afeta a mim também. E afeta todos os pais e todas as mães do Brasil. Tá legal, gente? Então eu não estou falando aqui da boca para fora, não. Eu espero que, repito, a verdade venha à tona, entendeu? E que tudo se apure, os culpados sejam punidos. E espero também que, se há erros como esses que nós verificamos nesta boate e outras boates do Brasil, não importa o tamanho da cidade, pode ser Rio, São Paulo, pode ser uma cidade pequena, uma cidade de porte médio, sejam corrigidos a tempo, para nós não vermos outros casos iguais a esse, profundamente lamentável. Tá legal, gente? É isso. E em relação à segunda parte do meu vídeo, foi mais opinativo, dei a minha opinião, ok? O canal é meu, eu falo o que eu quiser. Inclusive o canal dessas pessoas que eu critiquei, o canal é deles, eles falam o que eles quiserem. Quem sou eu para poder determinar o que o vlogueiro A, o vlogueiro B ou o vlogueiro C tem que falar ou deixar de falar no canal dele? Mas todos nós vlogueiros, inclusive eu, obviamente, estamos sujeitos a críticas, né? Quando a gente dá a nossa cara a tapa, a gente está sujeito a críticas, a elogios também, e a críticas também. Então a gente tem que saber lidar com essas críticas, ok? A única coisa que eu particularmente não suporto é trollagem e xingamento. Isso aí recebe bloqueio de presente. Mas crítica a gente aceita, debate sem problema nenhum, tá bom, gente? Espero ter colaborado e espero que todos tenham compreendido na parte em que eu dei a minha opinião. Espero que tenham compreendido a minha opinião. É claro que não precisam concordar com a minha opinião e com as minhas críticas. Tá bom, gente? Então é isso. Mais uma vez, meu profundo respeito a todos os amigos e familiares das vítimas desta tragédia. E é isso, gente. Um abraço para todos. Fui.